Você conhece o Google Trends? Eu sou o professor João Manuel e eu vou fazer uma pequena demonstração aqui de como funciona essa ferramenta. Essa é uma ferramenta, ou é um site, uma ferramenta extremamente importante para que a gente faça um monitoramento de quais são as tendências do que está sendo buscado no Google. O Google, mesmo antes de eu começar a trabalhar com ela, já me permite alguns destaques, né? Na verdade, a gente tem aqui algumas notícias e estatísticas recentes, por exemplo, o coronavírus, né? Então, como é que as pessoas estão procurando no Google as informações a respeito do coronavírus. Eu tenho também aqui, é só uma diversão deles aqui, a brincadeira entre biscoito e bolacha, e eu tenho um relatório dizendo como vai funcionar, ou como está funcionando essa busca dentro do Google. E a gente tem aqui, por exemplo, quais são as pesquisas que estão em alta hoje, né? O jornalista José Paulo de Andrade, Neymar, Sandy Júnior, Estado Laico e assim por diante. E, além disso, eu tenho um grande relatório das pesquisas dos anos passados. São vídeos muito interessantes e interativos que vão permitir que a gente conheça um pouquinho como vem desenvolvendo justamente essas tendências de pesquisa. Lá em cima, né, na verdade, aqui no comecinho do meu site, lá no topo do site, eu vou poder fazer a minha busca específica. Então, eu posso escolher, por exemplo, um produto, eu posso escolher uma empresa, eu posso escolher um termo ou um serviço, e ele vai me mostrar justamente qual é a incidência dessa pesquisa dentro dos buscadores do Google. Então, se eu colocar aqui iPhone, por exemplo, é uma marca de telefone bastante conhecida, quando eu clico aqui, eu tenho justamente o desempenho de como essa palavra, no caso iPhone, né, de um produto, foi buscada dentro dos buscadores do Google, no Brasil, nos últimos 12 meses. Então, eu tenho uma segmentação bem importante para ser detalhada, né? Então, aqui a gente tem os estados, né, que fazem ou que fizeram as maiores buscas, a quantidade de busca, quais são as palavras em relação a assuntos relacionados, por exemplo, AirPod ou vírus de computador, né? E quais são as consultas relacionadas. Então, junto com o iPhone, quais foram as consultas que vieram relacionadas, né? Então, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, provavelmente esse é o lançamento recente em que as pessoas estão buscando as informações em relação àquela marca. O que é interessante é que eu posso comparar aquilo com uma outra marca, por exemplo, um outro telefone da Samsung, né, onde a gente vai fazer uma comparação entre iPhone e Samsung. Claro que essa comparação não ficou muito correlata, porque eu estou procurando um produto e uma marca, né? Samsung é uma marca de diversos produtos, inclusive de telefone. Mas, digamos que esse fosse o caso da minha pesquisa, eu posso refinar essa pesquisa, eu posso refazer essa pesquisa várias vezes, ou adicionar um outro termo de comparação para que a gente comece a justamente focar naquele meu mercado de pesquisa, mas eu já tenho um comparativo aqui. iPhone em azul, Samsung em vermelho. Então, a maioria desses estados acabou fazendo a pesquisa pelo iPhone. Aqui a gente tem separado, né, o iPhone e a pesquisa feita por Samsung, né, como ela foi, qual é o resultado dos dados buscados no Google em relação a esses termos, né, iPhone e Samsung, nas sub-regiões. Então, eu tenho um painel e eu começo a ter parâmetros melhores para que a gente faça uma comparação mais correta. É importante também a gente definir qual é o intervalo de data. Então, por exemplo, eu posso fazer essa pesquisa nas últimas 4 horas. E eu estou comparando, sim, as marcas Samsung e iPhone, de novo voltado por sub-região aqui é no geral, né, comparando as duas. A gente tem aqui os gráficos que mostram um equilíbrio, mas às vezes pendendo mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro. Aqui a gente tem as buscas por sub-região daquele termo, iPhone ou Samsung, né? Então, se eu colocar aqui Xiaomi, ou Xiaomi, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas iPhone, Samsung e a marca chinesa Xiaomi, ou, enfim, qualquer outra pronúncia que a gente tenha correta, né? De novo, a gente vai ter aqui os 3 índices, né? Em azulzinho o iPhone, em vermelho o Samsung e agora em amarelo a marca do chinês Xiaomi, tá? Também posso fazer a busca por categorias. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com computadores e aparelhos eletrônicos, me parece mais dedicada a esse tipo de busca. Então, a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente. Então, Samsung e iPhone estavam mais próximos quando eu fazia uma busca geral. Quando a gente vai trabalhar dentro da categoria de computadores e aparelhos eletrônicos, eu tenho um resultado um pouquinho diferente.
Isso me ajuda tremendamente a pensar a minha estratégia de comunicação, né? A minha estratégia de marketing. Por quê? Eu sei quais são os termos que as pessoas estão buscando, né? Elas estão procurando. Então, eu consigo redirecionar, enfim, a minha estratégia em função desses dados, né? Quais são os dados que me interessam. Além disso, eu também posso procurar não só no canal da internet, no Google Simples, mas eu posso procurar também no YouTube. O YouTube é a segunda ferramenta de busca mais importante da internet. A primeira é o Google, a segunda é o YouTube. E aí eu consigo saber qual é o comportamento, por exemplo, dessas palavras, né? Desses termos, no YouTube, tá? Também separado por região, comparativamente às regiões aqui, né? E aqui eu tenho isoladamente, sempre lembrando que ele vai mostrar um pequeno painel com as consultas relacionadas. Vamos conhecer agora o Google Alert. Esse é um serviço do Google muito bacana e que pode te ajudar tremendamente quando você tem que monitorar alguma palavra, algum termo, alguma marca ou um produto que você queira na internet. O serviço é muito fácil de ser feito, basta eu escolher qual é o termo, a palavra, o produto ou o serviço que eu queira. Por exemplo, eu vou colocar aqui Covid, né? Então, tudo que vier com a palavra Covid, eu vou criar um alerta. Eu costumo falar, né, para você, eu costumo falar para as pessoas e vou dar essa dica, é que você não use o seu e-mail pessoal. Por quê? Porque a frequência que vem esses alertas, às vezes, dependendo da palavra, é muito alto. Isso vai acabar inundando o seu e-mail e dificultando a sua pesquisa, o seu monitoramento. O que a gente precisa aqui é ter justamente a possibilidade de extrair insights, extrair informações dessa quantidade de dados que virão para a sua caixa postal. Então, o ideal é que você tenha um e-mail do Gmail só para isso mesmo, né? Então, você pode criar uma conta de Gmail só para cuidar dos seus alertas. É bem interessante você fazer isso, né? O painel de controle desse serviço é bem pequeno, né? Eu vou escolher qual é a frequência que aquilo vai acontecer, quais são as fontes. Então, eu posso, por exemplo, buscar apenas vídeos, apenas fóruns de discussão e assim por diante. O idioma que você quer, na verdade, buscar, por exemplo, eu busquei a palavra Covid, que é o que a gente está em alta agora nesse momento, né? Então, em qualquer idioma serviria, porque o Covid funciona praticamente em qualquer idioma. Mas a gente precisa tomar cuidado com os termos que a gente quer buscar e qual é o idioma perfeito, o idioma correto. A mesma coisa para qualquer região, né? Então, se eu estou fazendo uma pesquisa aqui para um cliente que trabalhe no mercado brasileiro ou no ambiente em português, eu vou acertar o idioma e a região dentro daquele meu foco, para que justamente não venha informação que não seja útil, né? Muita informação. Eu também posso buscar apenas os melhores resultados, né? E eu vou pedir para enviar para o meu e-mail. Então, eu não vou criar isso, porque vai realmente ser um problema aqui a quantidade de e-mails que eu vou receber em relação à palavra Covid, mas bastaria a gente apertar lá o criar alerta e automaticamente a gente vai receber a frequência, né? No máximo uma vez por dia, máximo uma vez por semana, enfim, todos os links que têm conteúdo associado àquela palavra, no caso que a gente demonstrou aqui, Covid. Tá? O Google Alert é um serviço muito interessante e bem útil para quem quer começar a monitorar, junto com o Google Trends, as tendências e quais são os movimentos mais importantes nesse sentido dentro da internet. Nós vamos conhecer agora o Google Rich Media Gallery, que é um site bem bacana, bem interessante. Em primeiro lugar, porque ele mostra, na verdade, ele é um grande um depositório de ideias e de soluções que foram feitas com as ferramentas do Google, né? Então, eu posso visualizar como ficou o resultado dessas campanhas já depois de pronto, né? Então, por exemplo, eu quero ver como ficou essa campanha da Nutella, né? Na Ferrero. Então, ele vai me mostrar numa simulação como foi a aplicação dessa campanha, por exemplo, num canal do YouTube ou dentro do universo do YouTube. Eu consigo visualizar uma série de peças criativas, né? Jessica London, como é que ela ficou displayada, né? Na verdade, como ela ficou colocada dentro de um site na testeira ali em cima, né? Acabou colocando a publicidade e o banner interativo. É bem interessante. Isso daqui acaba sendo uma referência bem importante, né? E o Rich Media Gallery também tem as ferramentas de criação e de aprendizado. Então, todas as campanhas que vocês forem colocar no Google, seja ela uma campanha de advertising, uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação também, né? Eu consigo baixar o software, na verdade, eu consigo fazer uma cópia daquele programa, né, que chama-se Google Web Designer, que é justamente
gerador de publicidade, de peças publicitárias nesses formatos todos, né? Eu preciso instalar isso no computador. Vocês podem depois buscar outras informações, ou eu coloco o link para que vocês se informem melhor como usa o Rich Media Gallery. Eu tenho já os modelos prontos, né, os templates, para que eu não preciso nem me preocupar exatamente quais são as medidas e quais são as funcionalidades de cada tipo de anúncio que o Google gerencia, né? E eu tenho aqui, sim, um treinamento completo em relação à publicidade do Rich Media, né? Eu consigo aprender todas as minhas necessidades aqui na própria plataforma do Google Rich Media Gallery, tá? Aqui eu tenho um exemplo de formatos, né? Como é que ele vai funcionar, por exemplo, os formatos em scroll ou em carrossel, como vocês acharem mais adequado para mobile ou às vezes e até para sites normais mesmo, né? Para computadores, como a gente viu nos exemplos do Google Rich Media Gallery. Esse é um site bem bacana de você frequentar com uma certa periodicidade, porque sempre tem inspirações muito legais aí, sempre tem um portfólio e algumas soluções que podem ser criativas para expandir ainda mais o seu repertório. Vamos conhecer agora o YouTube Trends. O YouTube acaba sendo a segunda ferramenta mais importante de busca, né? A primeira é o Google e a segunda é o YouTube. Então a gente tem uma tendência, ou na verdade uma análise de tendência em relação ao que é mais visto no YouTube, acaba sendo bastante interessante conhecer e bastante interessante manipular esses dados para que ele atenda a nossas necessidades, né? O YouTube Trends não pode ser nacionalizado, vamos dizer assim, eu não posso visualizar isso como uma ferramenta de busca por países, mas eu consigo ver numa visão geral, global, do YouTube no mundo, né? O meu YouTube Trends já está em português, né? Então eu traduzi a tela simplesmente para que fique mais fácil a nossa compreensão aqui. Eu tenho algumas possibilidades, como, por exemplo, descobrir, né, na verdade, quais são os dados que estão sendo mais buscados em relação ao YouTube, né, os vídeos e o conteúdo. E eu tenho também um registro que é muito interessante. Por exemplo, os vídeos musicais mais vistos de todos os tempos, né? Então, se eu tenho uma pesquisa musical ou da indústria cultural, eu consigo saber quais são aqueles vídeos que foram mais visualizados, enfim, ao longo de toda a história, né? Eu tenho ainda mais informações, por exemplo, em canais de notícias. Então, eu consigo saber quais são as atualizações de informações utilizando a plataforma do YouTube dos canais de notícia. Por exemplo, do Washington Post, Wall Street Journal e assim por diante. Lembrando que a gente não tem muito controle, como eu falei, de uma nacionalização, né, de escolher aonde que isso vai acontecer em termos de busca. Eu só tenho esses dados sendo mostrados e sendo relevados aí no mundo, né? É o YouTube geral. Eu não tenho como fazer com que essas coisas funcionem um pouco mais localizada. Mas é uma ferramenta bem interessante também de a gente ficar de olho e de analisar os resultados se for dentro do meu contexto. Think with Google. Esse site também é fantástico, é sensacional e eu sugiro que você assine justamente para que você receba sempre as informações relativas a essas pesquisas que o Google faz. Então, aqui justamente a gente tem um compilado de informações que são insights, ideias e inspirações, como diz o tema aqui, né, o título do site, do Google em relação ao comportamento de mercado. Então, se você quer estar antenado e você quer saber, né, de uma empresa absolutamente crível, né, onde a gente pode acreditar mesmo dentro das informações e dentro desse universo, você pode trabalhar com os dados e com os relatórios que vêm do Think with Google, né? Então, por exemplo, ele tem aqui as tendências de consumo. Normalmente, os relatórios, além da parte digital escrita, né, a gente tem, às vezes, algum webinar associado, né? Geralmente, a gente tem um webinar bem interessante para que vocês tenham a análise em vídeo, numa conversa com um profissional a respeito daquilo, né? Além disso, por exemplo, eu vou entrar aqui num qualquer antes de mostrar 3 ações que marcas podem adotar para combater o racismo estrutural, né? Então, eu tenho aqui uma matéria, né? Na verdade, aqui um texto longo falando como a gente pode se comportar em relação ao tema escolhido, né? As 3 ações que as marcas podem fazer, como o varejo tem se reinventado, né?
E aí, a gente tem aqui no final, né, no rodapé ali, quase no finalzinho da página, a gente tem o meu webinar, né, que foi promovido pelo Google discutindo aquele assunto, né? São conteúdos bem interessantes. Além disso, como recurso de marketing, a gente tem, enfim, outros conteúdos, né, como por exemplo o Omnichannel, né, onde a gente vai conseguir pensar, olha, vai se inscrever no YouTube Works Brasil para você se inspirar e assim por diante, né, para você ter justamente outras possibilidades aqui. No caso do multichannel, né, ou do omnichannel, né, na verdade está multicanal e no menu omnichannel. Eu tenho também acesso às ferramentas, a gente já viu algumas dessas ferramentas, como por exemplo o Google Trends, o Google Forms, que é um formulário do Google para que a gente consiga fazer pesquisas, né? O Teste My Site, que vai verificar a compatibilidade do seu site com o Google Analytics, isso é muito importante que seja feito para que a gente tenha todas as diretrizes do nosso site ajustadas com as ferramentas do Google, para que a gente consiga ter um ranking melhor nas ferramentas de busca orgânica, para que a gente consiga ter toda a campanha de digital, de marketing digital ajustada também. É importante que o site tenha todas as suas características testadas e ajustadas para a realidade do Google. Então, as ferramentas do Think with Google são bastante úteis também, né? Além disso, a gente tem os canais, por exemplo, só tratando de mobile, né? Então, eu tenho aqui todos os assuntos tratando, né, do marketing e do digital mobile, né? É bem bacana, por exemplo, os 10 artigos mais lidos de 2019, né? Então, a gente tem aqui também painéis que acabam gerando um conteúdo de saber e de conhecimento bastante importante. De novo, eu vou reforçar, se você puder, assine o Think with Google. Eu tenho certeza que vai chegar na sua caixa postal, no seu e-mail, materiais de importância e de um conteúdo muito relevante.